E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um mol de um gás ideal, contido em um recipiente munido de um pistão móvel, inicialmente a 20 graus Celsius, se expande isotermicamente até que seu volume aumenta de 50%. Portanto, se o volume inicial é V0, o volume final é igual a 1,5 V0 após essa expansão isotérmica. A seguir, é contraído mantendo a pressão constante até voltar ao volume inicial. Então vamos desenhar essas duas etapas. Inicialmente, o gás expande isotermicamente. Portanto, eu vou assumir que a sua pressão inicial vale P0 e que seu volume inicial vale V0. O gás expande isotermicamente até atingir um volume final dado por 1,5 V0. Muito bem? Na sequência, o gás sofre uma compressão isobárica até retornar ao volume inicial. Portanto, agora nós temos uma compressão isobárica, o volume do gás ideal é reduzido até retornar ao volume inicial. Muito bem? Então, essa pressão aqui eu vou chamá-la simplesmente de P. Muito bem? E por fim, o gás é aquecido a volume constante até voltar à temperatura inicial. Então, agora o gás é aquecido, mantendo o volume constante, até retornar à temperatura inicial. Muito bem? Então, essa isoterma é a isoterma onde T é igual a 20 graus Celsius mais 273, portanto, é a isoterma T0 de 293 Kelvin. Muito bem? Bom, vamos agora para o item A. Desenhe o diagrama PV associado. O diagrama já foi desenhado. No entanto, como eu conheço a proporção entre o volume inicial e o volume final, eu vou em busca dessa proporção entre P0 e P. Para fazer isso, eu vou analisar a isoterma que passa por esses dois estados termodinâmicos. Portanto, sendo essa curva uma isoterma, eu posso recorrer à seguinte expressão. A pressão P0 vezes o volume V0 é igual à pressão P vezes 1,5 V0. Lembre-se que a temperatura permanece constante ao longo dessa curva. Sendo assim, simplificando V0, vemos que P0 é igual a 3 sobre 2 vezes a pressão P. Portanto, a pressão P é igual a 2/3 de P0. Muito bem? Então, observe no quadro todas as transformações indicadas. Muito bem? Bom, vamos agora determinar a temperatura nesse estado termodinâmico. Eu vou assumir que esse é o estado A, esse é o estado B e esse é o estado C. Então, para determinar a temperatura no estado C, já que eu conheço as temperaturas em A e em B, eu vou recorrer à seguinte expressão. Perceba que eu vou relacionar C e A. Portanto, a pressão em A vezes o volume em A sobre a temperatura em A é igual a pressão em C vezes o volume em C sobre a temperatura em C. O volume permanece constante, portanto, eu posso simplificá-lo nessa igualdade. A pressão em A é P0 sobre a temperatura em A, 293 Kelvin. Isso é igual a pressão em C, 2/3 de P0 sobre a temperatura no ponto C. Simplificando P0, vemos que a temperatura T no estado C é igual a 293 vezes 2 dividido por 3. Portanto, você vai encontrar aproximadamente 100
295,3 Kelvin. Observe no quadro os resultados obtidos até aqui e todo o cálculo realizado. Vamos agora para o item B. Ele nos diz o seguinte: calcule o trabalho total realizado pelo gás nesse processo. Para calcular o trabalho total, eu vou simplesmente somar as contribuições de cada transformação termodinâmica. Portanto, o trabalho total é dado pelo trabalho na transformação isotérmica, de A para B, mais o trabalho na transformação isobárica BC, mais o trabalho na transformação isocórica CA. Na transformação isocórica, o volume permanece constante, portanto o trabalho é nulo. Logo, o trabalho no ciclo, o trabalho total, fica dado por... Então, de A para B. De A para B, nós temos uma isoterma, portanto eu vou recorrer à expressão. É a integral de PDV no processo AB. Muito bem? Eu vou de A para B. Mais o trabalho de B para C. Então, é a pressão de B para C vezes a variação do volume de B para C. Muito bem? Como a pressão permanece constante, eu posso recorrer diretamente a essa expressão. Logo, o trabalho total fica dado por... Então, nós temos a integral de A para B. Então, eu vou do volume V0 até 1,5 V0. Muito bem? A pressão P é N RT sobre V. De A para B, eu chamei essa temperatura de T0 e aqui o diferencial de volume. Muito bem? Mas a pressão de B para C é 2/3 de P0 vezes a variação de volume de B para C. Perceba que o volume final nessa transformação é V0, menos o volume inicial, 1,5 V0. Portanto, essa variação de volume é menos 0,5 V0. Muito bem? Sendo assim, o trabalho total fica dado por N, R e T0 são constantes. Portanto, eu posso retirar da integração. E a gente obtém a integral de 1 sobre V em relação a V. Essa integral é o ln de V. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou de V0 a 1,5 V0. Portanto, é o ln da divisão. Logo, o ln de 1,5. Muito bem? Aqui, menos 0,5 vezes 2, 1. Portanto, menos 1/3 de P0V0. Muito bem? Só para reforçar esse passo, eu vou calcular o ln em 1,5 V0 e vou subtrair do ln de V0. A diferença entre os ln's é o ln da razão. 1,5 V0 sobre V0 e, portanto, o ln de 1,5 conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Bom, sendo assim, o trabalho total fica dado por N vezes R T0 vezes o ln de 1,5 menos 1/3 que multiplica P0 vezes V0 é igual a N vezes R vezes T0. Portanto, menos 1/3 de N RT0. Agora, vamos substituir os dados. O trabalho total é 1 mol, constante real 8,314 joule por mol Kelvin, vezes o ln de 1,5 menos 1/3 vezes 1 mol vezes 8,314 vezes a temperatura T0, 20 graus Celsius, ou seja, 293 Kelvin. Muito bem? Sendo assim, o trabalho total,
O trabalho no ciclo fica dado por, efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 175,7 Joule. Observe no quadro os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.